Olá pessoal, muito bom estar aqui de volta para mais uma aula de Química. Nosso assunto de hoje é balanceamento. Antes de falar em balanceamento, nós temos que conhecer uma reação química. Numa reação química nós temos reagente, a seta e o produto. A seta sempre vai em direção ao produto. Ao escrever uma reação química, então, por exemplo, H2 mais meio de O2 formando H2O. Nesta reação química nós temos um grupo de substâncias antes da seta e a substância depois da seta. Tudo que está antes da seta é o reagente. A seta indica um tempo decorrido, uma reação acontecendo, uma transformação, onde os reagentes mudam para produto. O produto é o que vem depois da reação ocorrer. É importante também nós conhecermos os componentes dessa reação química. Então, além de reagente e produto, nós temos que conhecer alguns dados importantes para o balanceamento. O primeiro deles são os índices. Os índices são todos aqueles números que se encontram abaixo dos elementos químicos, subscritos aos elementos químicos. Eles indicam a quantidade de átomos presente daquele elemento químico. Então, em uma molécula de H2O, significa que eu tenho 2 Hs ligados a uma molécula, a um átomo de oxigênio. H2 significa 2 átomos de hidrogênio ligados entre si. O2 significam 2 átomos de oxigênio ligados entre si. A quantidade de ligação necessária para montar essas substâncias foi visto na aula de ligações químicas. Outro termo que precisamos conhecer são os coeficientes ou coeficientes estequiométricos, que são os números que se encontram antes da molécula. Esses números, eles indicam a quantidade de moléculas presentes naquela reação química. Temos que observar que as substâncias que não trazem nenhum número no coeficiente, este coeficiente então é igual a 1. Para encontrar esses coeficientes, existem alguns métodos. Esta aula de hoje vai se tratar apenas do método das tentativas. E é só seguir alguns passos para conseguir balancear uma reação química. Então, vamos lá? Eu deixei separado aqui uma reação já pronta para que nós pudéssemos fazer, então, o balanceamento. O primeiro passo para começar o balanceamento pelo método das tentativas é dividir essa reação química em reagente e produto. Então, nós sempre vamos dividir essa reação química na seta. O segundo passo é identificarmos aqueles elementos químicos que aparecem apenas 2 vezes na reação inteira, ou seja, uma vez no reagente e uma vez no produto. O Al. O Al está aqui uma vez no reagente, não aparece nenhuma outra vez no reagente e depois mais uma vez aqui no produto. Então, o alumínio aparece apenas 2 vezes, uma no reagente e uma no produto. Ele é um dos candidatos
para começarmos o balanceamento. Vamos continuar identificando. O oxigênio, ele aparece 1, 2 vezes no reagente. Ele já aparece 2 vezes. Sendo assim, nós não vamos começar por ele. Hidrogênio tem 1, 2 vezes no reagente. Também não vamos começar pelo hidrogênio. O enxofre ele está 1 vez no reagente e apenas 1 vez no produto. Então, o enxofre é outra possibilidade. Agora, nós precisamos definir o índice desses elementos químicos que nós separamos para definir com quem nós iremos começar. O alumínio, quando não tem nenhum número embaixo dele, quer dizer que o índice dele é 1. No enxofre também é 1. No lado do produto, o índice do alumínio vai ser 2. E aqui do enxofre eu tenho 1, mas como ele está dentro do parênteses, o número que está do lado de fora multiplica todos que estão dentro do parênteses. Sendo assim, eu tenho 1 vezes 3, portanto, eu tenho o índice 3. Eu vou escolher aquele elemento químico que obteve o maior índice. Então, eu vou começar pelo enxofre. O próximo passo será transpor os índices do enxofre no lugar do coeficiente. Então, aonde eu tenho índice 1, eu vou acrescentar então o 3 no coeficiente. Aonde eu tive o índice 3, eu vou acrescentar então o 1 no coeficiente. Com isso, eu consigo contar a quantidade de enxofre em cada um dos lados da reação química. Vou anotar o enxofre aqui embaixo e vou contar. No reagente, então, eu tenho o índice 1 vezes o coeficiente dele, que ficou 3, e isso me dá um total de 3 enxofres. No lado do produto, eu tenho o índice dele 1 vezes o 3, que estava fora do parênteses, isso vezes o coeficiente 1, totalizando 3 enxofres. Como vocês podem perceber, eu fiquei com a mesma quantidade dos dois lados da reação. Então, o enxofre está balanceado. Agora, nós precisamos continuar o balanceamento. E para continuar esse balanceamento, eu vou escolher um elemento químico que esteja em uma das sentenças já balanceadas e que, de preferência, apareça apenas uma vez no reagente e uma vez no produto. Como aqui no lado do reagente, que já está balanceado, eu tenho hidrogênio e oxigênio, que eu já vi que aparecem mais de uma vez em cada lado da reação, eu não vou começar nem pelo hidrogênio nem pelo oxigênio. Então, eu vou partir para o lado do produto. Vou continuar o balanceamento pelo alumínio. Para balancear o alumínio, eu vou escrevê-lo aqui embaixo e vou contar quanto que ele tem no lado já balanceado, que é o lado do produto. No lado do produto, eu tenho o índice 2 vezes o coeficiente, que ficou 1. Então, eu tenho um total de 2 alumínios. Isso quer dizer que, do lado do reagente, eu tenho que ter 2 alumínios. Eu tenho 1 e tem esse 1 multiplicado por alguma coisa que é o coeficiente, e eu sei que o resultado, ele obrigatoriamente tem que ser 2, para ficar igual ao lado do produto.
Agora eu só tenho que pensar que número que multiplicado por 1 vai dar resultado 2. Esse número é o 2. Este 2, então, eu coloco lá em cima o coeficiente. Balanceei o alumínio. Agora, eu tenho que escolher um outro elemento químico para balancear. Sobrou apenas o hidrogênio e o oxigênio. Tenho que decidir por um dos dois. O oxigênio eu tenho 1, 2, 3, 4 vezes escrita na reação inteira. O hidrogênio eu tenho 1, 2, 3 vezes. Então, eu vou continuar pelo hidrogênio, que é o que aparece menos na reação. Agora, o lado que já foi balanceado foi o lado do reagente. Vou começar contando pelo lado do reagente. Mas observem que eu tenho um hidrogênio nessa sentença, eu tenho um sinal de mais e eu tenho um hidrogênio na outra sentença. Esse sinal de mais, eu tenho que repeti-lo aqui no hidrogênio, porque é este hidrogênio e mais esse hidrogênio. Vamos contar o hidrogênio da primeira sentença. Na primeira sentença, nós temos 1 do índice vezes o 3 do índice do parênteses vezes o índice do coeficiente, que é 2. Mais o índice 2 vezes o coeficiente, que é 3. Resolvendo esta equação, então eu tenho 13 vezes 2, 6, mais 2 vezes 3, 6. Eu tenho um total de 12 hidrogênios. Isso quer dizer que do lado do produto eu também tenho que ter 12 hidrogênios. Como o hidrogênio só está presente nesta sentença, nós vamos calcular então 2 de índice vezes o coeficiente, que eu ainda não sei qual será, mas eu garanto que o resultado tem que ser 12, para ficar igual ao resultado do reagente. O que eu tenho que pensar? Que número que multiplicado por 2 vai dar 12? É só eu fazer 12 dividido por 2, vai dar 6. Este 6, então, é o meu coeficiente da água. Se vocês observarem, nós já balanceamos a equação inteira. E ainda nem utilizamos o oxigênio. Vocês podem parar por aqui ou utilizar o oxigênio como uma prova real. Para isso, nós vamos então contar o oxigênio dos dois lados. Lembrando que eu tenho que respeitar o sinal de mais. No lado do reagente, nós temos um oxigênio vezes o 3, que é o índice do parênteses, vezes o 2, que é o coeficiente, mais 4 de índice vezes 3. Ao todo, no lado do reagente, nós vamos ter 3 vezes 2, 6, mais 4 vezes 3, 12. Isso vai dar um total de 18 oxigênios. Nessa conferência, eu vou contar quantos oxigênios daqui e ver se apareceram 18. Se apareceu 18, toda esta conta está correta. Será então o índice 4 vezes o índice 3 do parênteses vezes o coeficiente 1 mais
O índice do oxigênio é 1 vezes o coeficiente 6. 4 vezes 3, 12, mais 1 vezes 6, 6. Isso totaliza 18. Como os dois lados deram a mesma coisa, nós fizemos esse balanceamento correto. Essa era a nossa aula de hoje. Eu espero que tenha facilitado para vocês um pouco sobre balanceamento químico no método das tentativas. Até a próxima aula.